Mark Fisher tratou da sua versão da ideia de hauntologia num blog chamado K-Punk e depois num livro chamado Os Fantasmas de Minha Vida, de 2014. O tema geral do livro é a desaparição do futuro, ao menos no campo da cultura. Para mim, o fracasso do século XXI é o fato de que o século XXI ainda não começou de verdade. Assim, de certa forma, trata-se da desaparição tanto do presente quanto do futuro. Nós não temos um futuro, nós temos uma série de upgrades tecnológicos a caminho. Isso é uma entrevista ao Valério Manucci e o Valério Mattioli na revista Nero. Definições de hauntologia: um processo de luto mal sucedido por aquilo que prometeram pra gente. Fracasso do futuro prometido lá atrás que assombra o capitalismo. Numa entrevista recente, Mark Fisher descreveu Fantasmas de Minha Vida como a outra metade para sua obra-prima, o realismo capitalista, a parte que exemplifica como os tentáculos da distopia neoliberal se espalharam por todo o tecido social e constringiram o desenvolvimento da cultura nas últimas décadas. E você não precisa ter ouvido nossa série sobre o realismo capitalista ou ainda lido o livro para entender esse vídeo. Resumo, esse foi um livro sobre a falta da imaginação coletiva para pensarmos um mundo diferente do nosso, independente do que seja. E essa falta de imaginação é um fenômeno novo dos anos de 1990 para cá. Há um bocado de sugestões acerca do que aconteceu para não pensarmos mais tanto na evolução da civilização com rigor, mesmo que tenhamos certeza de que está tudo errado e talvez a vida social se torne inviável um dia, caso a estrutura social não mudar profundamente. Já no presente livro, Fantasmas da Minha Vida, o Fisher trata de reflexos dessa desaceleração da civilização, só que no campo da cultura, partindo do pressuposto de que nossos produtos culturais assumiram caráter de artefatos de museu. Ou seja, nós louvamos coisas realmente inovadoras do passado, só que na hora de criarmos novas formas de expressão, a gente acaba canibalizando e misturando tudo que já foi inventado. Tem gente que chama esse ecletismo, essa salada de formas culturais do passado, copiadas e coladas, sem muito critério, de pós-moderno. Tem gente que até suscita o rótulo com certo entusiasmo, como se fosse algo super novo e legal. Mas o Fisher é da opinião de que o pós-moderno é um termo impreciso, porque ele dá uma impressão falsa de que na nossa época há uma evolução orgânica do modernismo, um aperfeiçoamento do que estava rolando lá atrás, no século XX. E antes, a nossa época é uma época em crise, que não tem nem ânimo para reconhecer tal fato. Daí dizer que o século XXI ainda não começou, culturalmente falando, de fato não começou. E a gente está muito ocupado em rotular os estilos passados por décadas, como se fossem produtos. Os loucos anos 20, os tenebrosos anos 30, os psicodélicos anos 70, a ressaca da humanidade que foi os anos 80. Você se identifica com um ou com outro. Tira um mês para assistir filme de tal época, de tal vertente, para usar as roupas de tal outra época, como se fosse um colecionador de memórias do passado. Mas nós não sabemos definir o que aconteceu nos anos 2000, 2010 e 2020 nem se fala. Então pense na televisão, que vive roubando técnicas narrativas da literatura mais antiga. Até os clássicos do cinema estão sendo simplesmente regravados com atores e atrizes atuais. E pense também na música popular e na música underground, que só se tornou mais rápida, mais frenética, e mistura elementos de tal e tal estilo, legal. Mas é isso. Em suma, os desenvolvimentos da cultura estacaram. E isso é um sintoma de que a nossa imaginação, nossa criatividade coletiva estacaram também. Consequentemente, nossas crises e problemas pontuais estão deixando de ser formulados coletivamente, o que nos leva a pensar o significado mais profundo de cada uma das subculturas musicais que surgiram no passado, também as vanguardas. As subculturas canalizam anseios e tensões de sua época, de sua geração. E o exemplo mais claro aqui são os hippies, nos anos 60. O movimento hippie reunia desde filhos da classe média emergente até filhos de minorias étnicas que não queriam a vida patriarcal limitada dos pais, que não queriam viver na segregação violentíssima daquela sociedade ultra-racista da época e que compartilharam uma cultura de descontentamento ante formas pré-estabelecidas no mundo para experimentarem em conjunto, como um conjunto de pessoas, com seus próprios corpos, com suas próprias mentes, talentos, formas de vivência. Gostando ou não dos hippies, aquela foi uma mudança radical no comportamento de milhões de jovens do mundo inteiro. Foi um movimento que gerou uma nova subjetividade
inédita na história do mundo. O punk rock na Inglaterra, idem. Ele era um mero estilo musical, só que estava ligado a uma proliferação de formas de vida contra uma era do surgimento do neoliberalismo, do thatcherismo e a derrocada dos antigos sonhos por bem-estar social. Aquela era a geração sem futuro, como eles gostavam de dizer, e a partir dessa ideia surge um novo comportamento social, uma nova linguagem que determina a trajetória de um monte de gente e alterou a cara da cultura daí para frente. E eu citei só 2 exemplos, mas daria para acrescentar o fato de que havia várias culturas coexistindo em certa época. Isso muda hoje, segundo Fisher, e se você sai na rua você sabe que a gente vive numa normalização de comportamentos sociais pautada por tecnologia. As antigas subculturas, que eram verdadeiras formas de subjetividade, viraram estilos que você troca. Em palestra, sobretudo, Fisher foi questionado se isso não era meio exagerado. Existe o K-pop hoje em dia, por exemplo. Um monte de gente pode dizer. O funk. E a gente sabe, tem que testar os argumentos dele, é claro. Um dos caminhos que eu sugiro para fazê-lo é o de entender que esse cara é um filósofo sério. Não se trata de uma crítica moral, de colocar culpa pelos descaminhos da cultura. Se trata de articular um problema com palavras, de entender as implicações dele para que então a gente considere saídas possíveis. O Fisher não está dizendo que sua banda de garagem é ruim e não inova em nada. Esse não é o ponto. Em outras palavras, a falta de inovação não é uma questão de demérito pessoal de uma geração deprimida e desacreditada. Isso o Fisher deixa claro numa palestra em Ghent, na Bélgica, chamada Cybertime Crisis, frente a uma plateia jovem enfurecida em ouvir suas ideias. A criatividade e a efervescência cultural, assim como a inovação política, nunca foram frutos de esforços geniais dos indivíduos. Eu deixo rolar aqui um trecho da palestra. Let's be clear about what I'm saying. Creativity isn't a property of individuals, ever. It's a property of a social or collective scene. So it's not like the individuals are less creative than they used to be. That's just not how creativity works. Creativity is possible because of social conditions. And those social conditions have been removed, and all of the evidence, I would say, suggests that has had a massively deleterious effect on the production of novelty. Now, we can't go into free will. It's not the fault of people today that they're just not putting enough effort in. It's not that they have this thing, creativity, which others previously had, which they now don't have. No, it's that the conditions for creativity are social and collective, and they have been destroyed. O Fisher sempre é uma figura importante para quem estuda subculturas porque, abro aspas, sempre confiou na capacidade de ser desafiado pela infamiliaridade, pela complexidade, pelo que há de novo. Sua obra rema contra a maré do pedantismo dos acadêmicos, que em geral ignoram e não sabem entender manifestações populares ou de culturas jovens, e também do anti-intelectualismo do presente, que tenta tanto achatar as coisas a um nível de instrumentalidade cretina quanto ao de estupidez utilitária. Isso é uma observação do Darren Ambrose no prefácio para um volume de textos não publicados do Fisher, chamado K-Punk, de 2018. Ou seja, ele devolve às contraculturas uma dignidade e uma profundidade que a gente não encontra em livros, só em conversas entre amigos que estão envolvidos em subculturas. Isso porque o Fisher esteve envolvido de cabeça com o pós-punk na época da revista NMA, com o jungle depois e com o drum and bass. E para ilustrar as conclusões às quais chegou, eu vou expor um quadro cronológico de música popular. A gente vai comparar inovações de 1964 até 1994 em uma cidade só, em Oslo, na Noruega. Começando pela banda The Divorced, I'm Gonna Leave You Satisfied. E chegando a uma música como In Evighetens Mørke, parte 2 do Dimmu Borgir. E são 2 estilos totalmente diferentes. O que os noruegueses chamavam de Beatgrouper no começo, que era uma geração super influenciada por Beatles, pela música tanto dos Estados Unidos quanto da Inglaterra. E no segundo momento o estilo de metal, o tal do black metal. A juventude de diferentes gerações ouvia esses estilos, e aqui poderia ser pai e filho, geração não tão distante uma da outra. Essas 2 bandas, além disso, ocuparam os mesmos espaços públicos em Oslo e as mesmas casas de show dentro de um período de 30 anos apenas.
E lógico, vocês conseguem notar que há um abismo de inovações e desdobramentos musicais entre esses dois momentos. Agora tome o caso da música eletrônica, da tal da EDM, a Electronic Dance Music, de 1994, com um DJ chamado Piano Man. Naquela época o Piano Man foi super inovador, e se a gente compara com uma música como Adrenaline, que saiu em novembro do ano passado, a gente nota o espaço público ocupado nos dois casos é o mesmo, a casa noturna, e o público é o mesmo, o público do EDM. A qualidade do som e dos equipamentos foi aprimorada, beleza, isso é indiscutível. Os engenheiros de som se especializaram e alguns são uma gente super talentosa. Só que não dá para comparar o nível de inovação. É possível gravar EDM hoje desse jeito e ser um artista sério. Se a gente pensar no caso anterior, dos Beat Grouper e do Black Metal, em 1990 você não fazia música igual os Beatles ou The Divorced e seria levado a sério. Isso porque havia um senso de progressão distinto. E em suma, não há formas novas sendo criadas, nem formas musicais, em termo técnico mesmo, nem formas de subjetividade ligadas às subculturas que consomem esse tipo de música. E o teste que o Fisher pedia para fazer era retirado da ficção científica. Ele falava sempre quando questionavam ele: imagina alguém de 1994 viajando no tempo e ouvindo a música de hoje. Essa pessoa iria se surpreender de fato? Agora imagina o Elvis viajando no tempo e parando num show de thrash metal dos anos 90. Vocês notam a diferença? E se você se interessa por música, eu peço que você compare isso com seu estilo preferido. Então o pós-punk de 2014 é idêntico e bem pior do que o de 1984. Punk rock nem se fala, metal também. Há uma chance de você achar que o papo do Fisher é um papo de tiozão do underground que quer falar que na época dele tudo era melhor e que na sua, jovem, tudo é um lixo. Mas o argumento dele é bem mais interessante do que isso. Ele está interessado em saber de onde vem a inovação cultural e a criatividade coletiva que permite o surgimento de grandes subculturas. Ele quer a volta disso. E o Fisher diz que em partes foi culpa da geração dos pais dele e da própria geração dele. Ele nasceu em 1968, só para a gente se situar, que a população não se revoltou de forma significativa contra os pacotes neoliberais, as promessas culturais do neoliberalismo, além da destruição completa do ensino público, do welfare state. Isso foi algo que tratamos nos últimos 2 episódios que eu não vou repetir aqui. Há outra explicação possível, do podcast Night Clerk Radio, que para mim é o melhor podcast de música atual. E eles vão dizer o seguinte: tudo se trata de uma questão de fórmulas de mercado. A indústria fonográfica virou um negócio bilionário, de fato virou, e os musicistas que realmente atingem grandes públicos têm que se submeter a produtores, ao PR da empresa. E a inovação não interessa para eles porque as fórmulas para vender discos já foram encontradas. Só que eu vou ter que discordar um pouco, porque existe toda uma cultura de música amadora, gravada pelas pessoas em suas casas, que a internet permitiu ser consumida. E mesmo essas manifestações têm um déficit de criatividade. O Fisher oferece alguns argumentos profundos para isso. O interessante é que há certa nostalgia pelo futuro perdido de épocas anteriores, menos amorfas que a nossa, por parte de todo mundo que ouve música. Existe toda uma vertente de música popular, não só eletrônica, mas também próxima ao rock alternativo, que remete a essas imagens difusas, imagens de infância de seus artistas. Então eu vou mencionar grupos como Boards of Canada, como Bibio, como Burial, que são todos nomes que vêm à mente agora. Mas há casos até mais extremos, como gêneros inteiros que se propõem a reproduzir uma música que lembre sons de rádio que você ouvia no shopping center ou na mesbla enquanto você estava com a sua família fazendo compras. É insano, mas raramente as músicas tocadas em um gênero como Mousesoft, deixa rolando uma música aí, é uma música que de fato existiu nos anos 70 e 80. Não são músicas daquela época, mas mesmo assim elas derivam de uma recriação tão bem sucedida da ambientação e da tecnologia fonográfica do passado que te remete a cenários passados. Se você viveu naquela época, você se lembra de cenários ouvindo isso, mesmo que isso seja uma música 100% nova.
E essa, portanto, é uma proposta artística que simula musicalidades presas na sua memória a longo prazo e que te assombram sem mais nem menos. A isso Mark Fisher chama de música hauntológica. Finalmente a gente define isso. Trata-se, portanto, de uma música um pouco irônica na sua proposta, que é pouquíssimo comercial, já que é repleta de loops quebrados, de distorções, de trechos esquisitos até. Só que ela tem um potencial de questionamento, pelo menos, dessa crise cultural que nós estamos escrevendo desde o começo. É como se todos esses artistas de diversos cantos do mundo dissessem: nossas memórias de infância são vagas, de qualquer jeito. Então a gente recria formas fiéis à nossa nostalgia. Mesmo que se tratem de memórias falsas, elas vão desencadear uma experiência musical e cognitiva mesmo, diferente na pessoa que está ouvindo. Reflexão muito nova sobre o fato de que isso é tão diferente de quando foi lançado. Porque geralmente a música popular enlatada, que não é nova em nada, disfarça o fato de não ser nada nova, de ser uma recriação do passado. E ela vai se valer de uma roupagem técnica avançada, de uma engenharia de som perfeita, para fingir que é algo realmente inovador. Só que essa música que a gente está ouvindo é uma música que não esconde sua artificialidade e a diferença de experiências do passado para hoje. Um exemplo que um colega deu é imaginar como a gente encarava tecnologias do passado. Pensa quando chegou o Windows 95, uma coisa absurdamente inovadora que era, que causava toda a publicidade dele. E pense hoje que é pegar um Windows 95 e mexer nele. Imagens do futuro em monitores de alta definição. Sem sair do lugar, a viagem de carro é pura realidade virtual. Mas o melhor é saber que comprar um computador está pesando cada vez menos no Essa volta ao descompasso do passado é algo perturbador por revelar a plasticidade da cultura que nos rodeia por toda a vida, por exacerbar a onipresença dos imperativos do consumo, por exemplo, como a gente vê nas capas dos discos de Microsoft e Vaporwave, eu deixo alguns aí na tela. Essas capas abusam dos clichês dos anos 80 de forma quase satírica. Há uma recorrência por pinheiros, por palmeiras, por imagens de beleza e juventude eterna. Mas aqui estamos nós, sem nossos carros voadores que prometeram pra gente, sem nossa casa de campo em Marte. Na verdade, nem plano de saúde a maioria de nós tem, nem emprego fixo. Você deve ter o hábito ruim de ler comentários no YouTube, e tem um lance incrível que eu venho observando, que é a quantidade de adolescentes e crianças escrevendo em vídeos de músicos do passado, que vão desde Led Zeppelin a Daft Punk. E eles escrevem coisas como: eu queria ter nascido nessa época, eu tenho 12 anos e ouço essa música de adulto. Ou então, isso é que é música, as pessoas da minha geração não sabem de nada do que é bom. E melhor, eu nasci na época errada. Camaradinha, o Mark Fisher diria que você nasceu. E se fosse um comentário de alguém velho, beleza, as pessoas ficam velhas, elas sentem saudades da sua juventude, da liberdade maior que elas tinham em algum momento da vida, de sua saúde plena. Isso é parte de um processo natural. Só que ouvir isso de uma criança, de que ela sabe que nasceu numa época errada, é algo intrigante e que eu considero algo bem novo. Na entrevista já citada para a revista Nero de 2014, o Fisher é bem claro sobre dois sentimentos dominantes na cultura atual. Existe a depressão da cultura pop, que mais parece um fim de festa, com constantes comentários sobre a exaustão dos artistas sobre o próprio sucesso, sobre o ritmo frenético de suas vidas, sobre suas visitas à reabilitação por abusos de remédio e drogas. E existe uma melancolia, uma nostalgia na música de shopping que falamos, na música ontológica. Para o Fisher, a melancolia é uma força progressiva, na verdade. Ela pode servir de combustível para a mudança. Melancolia aqui é o oposto da depressão, diz ele. É a articulação muito mais consciente e um processo estetizado. Eu diria que a depressão é um estado tomado por certo, é um estado de aceitação, como uma forma de ajuste ao que agora é tido como realidade. Só que a melancolia é a negação, ou ao menos a incapacidade, de você se ajustar a isso. É ancorar-se a um objeto que deveria ter sido oficialmente perdido, mas você não aceita esse fato.
A promessa de futuro, daquela imaginatividade por futuros que acaba se transformando em agência, em capacidade de mudança, esse é o objetivo do Fisher em sua interpretação de certa vertente da cultura popular. Se você leu um teórico como Walter Benjamin, aquela obra das passagens que tem 1 milhão de páginas, é quase como a ideia equivalente ao conceito de imagens de desejo na sociedade de consumo que ele está descrevendo da Paris do final do século. As pessoas às vezes expressam, como se fossem pacientes de neuroses, desejos ocultos e mal resolvidos, soterrados nas suas consciências. A diferença é que não há uma neurose tentando saltar para fora nesse caso. É a humanidade reificada que foi tirada da gente tentando tomar um ar. Espero que não demore muito, Fisher diz, para que a era neoliberal seja vista pelo que realmente foi. Um atavismo do barbarismo antiluminista, uma interrupção temporária do processo de modernização igualitária. Isso é uma entrevista que ele deu para o Rowan Wilson no Ready Steady Book em 2010. Isso resume um pouco o que há por detrás de todo esse método de análise de cultura sendo usado pelo Fisher ao propor a categoria de hauntologia. Depois de dar todo esse contexto, acho que dá para a gente definir de forma mais técnica o que significa esse termo. Hauntologia: imagens ou formas expressivas do desejo pós-capitalista, ou seja, um desejo do que vem depois do capitalismo, mesmo que não seja algo bem articulado, ou de uma necessidade de disposições de formas notórias de administração da realidade, da nostalgia por um modernismo popular e por futuros perdidos. Na carreira do Fisher, o blog K-Punk foi por mais de uma década uma espécie de epicentro crítico em prol da hauntologia, da divulgação dessa cultura, em que se ressaltava o potencial crítico por visões de futuro ainda vigentes no final do século XX. Ele fala muito do jungle, da noção de cyberpunk, da noção de ciberespaço mesmo, desde a época da internet de escada. Então ele foi um blog de divulgação material que de alguma forma ia contra a lógica de inércia que infesta a nossa época. E o Fisher criou o blog na época como escape do seu trabalho acadêmico. Ele estava escrevendo doutorado e ele queria expressar opiniões e ideias sobre qualquer coisa interessante que surgisse sem precisar ler uma pilha de livros e enfiar um monte de nota de rodapé, que é o que você faz no trabalho acadêmico. Então os assuntos iam de política e filosofia pós-moderna, de música a cinema. O Fisher já é falecido, mas o blog é mantido por amigos e fãs até hoje no endereço kpunk.org, que é k-punk.org, eu deixo aí na tela. Boa parte do material de entrevistas que eu citei aqui está disponível online e também se encontra no volume reunido chamado K-Punk, The Collected and Unpublished Writings of Mark Fisher, que saiu pela Repeater Books de Londres, lançado em 2018. Boa parte do material é entrevistas dele ou postagens do blog. Você pode comprar esse livro no formato físico, só que a editora disponibilizou material de graça, em formato e-book. Você entra no site dos caras, que é repeaterbooks.com, e baixa. São mais de 800 páginas de artigos e entrevistas, com 2 introduções super bem escritas de 2 amigos e companheiros de trabalho do Fisher. Alguns programas a gente falou sobre a hauntologia no contexto da filosofia do Derrida e toda aquela questão sobre os espectros de Marx. E dá para notar bem aqui qual que é a diferença entre Derrida e Fisher. Não é exatamente Marx e o marxismo que assombra a geração atual, e o Fisher fala isso como um marxista, como alguém que levava a sério Marx. Só que a necessidade por formulações de uma sociedade possível e apta a suplantar a ditadura do capital em que vivemos. O Marx, é claro, é um caminho, mas não na cabeça da maioria da população, e nisso Fisher tem mais razão do que o Derrida. O espectro de Marx assombra um economista que tenha lido um pouco mais na vida, ou uns tantos acadêmicos de esquerda e direita, mas não um humano que nunca teve a chance de aprender a ler e escrever direito, que nem sabe o que é Marx, e ao mesmo tempo é parte integrante da massa de pessoas que deverá trazer uma configuração social diferente, uma mudança no mundo. E o Fisher está contando com esse mano também, não só com o acadêmico. E ele assume aqui que, mesmo que ele não conheça Marx, nunca tenha lido o Manifesto do Partido Comunista, tem uma coisa dentro dele que ele provavelmente traz em si, que é um descontentamento e falsas esperanças advindas do tal do realismo capitalista. Aqui reside o que há de interessante no Fisher, identificar em que pontos na cultura e nos discursos do dia a dia esse descontentamento se manifesta e como ele pode ser instrumentalizado para fins revolucionários. Felizmente, o Fisher não viveu para escrever mais sobre isso.
As últimas coisas que ele escreveu foi uma série de aulas sobre movimentos revolucionários do passado. Ele fala dos autonomistas italianos, do movimento anti-psicanálise dos anos 60, e a introdução de um livro chamado Acid Communism, o comunismo lisérgico, que ele trata de contraculturas e sociedades alternativas lá nos idos anos de 1960. E uma dica para a gente pensar nessa agência, no desenvolvimento dessas teorias, é Fredric Jameson, que é um escritor ativo há pelo menos 50 anos, que vai receber uma série nesse podcast com certeza, assim que a gente acabar o Fisher. O livro em que todo esse papo de hauntologia está melhor organizado é Os Fantasmas da Minha Vida, The Ghosts of My Life, cujo início a gente já traduziu na faixa no episódio 7 do podcast. Vocês podem baixar o PDF lá e ler. E a gente vai comentar melhor esse livro no próximo episódio, que será uma live. O trecho que a gente traduziu já tem as definições todas que a gente precisa, né? Todo o resto do livro, na verdade, vai ser tratamento de casos específicos, de exemplos diretos do que é uma cultura hauntológica, na música e no cinema. Por fim, eu vou deixar só um trecho de uma resenha do John Riley sobre os fantasmas da minha vida e a questão da hauntologia. Ele diz: estudiosos que queiram uma perspectiva mais tipicamente acadêmica e profunda da noção do Derrida de hauntologia estão alertados. Procurem-na em outro lugar. Contudo, como um exemplo de como podemos tornar um conceito pós-estruturalista acessível e relevante sem que ele perca seu poder, esse livro é um sucesso inquestionável.